Como você sabe, aqui é o canal Saúde e Direito com Wilma Dantas. Estou aqui com você enquanto enfermeira sanitarista, advogada e professora para te ajudar a construir uma carreira de sucesso. Vamos lá. O tema de hoje é a Lei 8.080 atualizada. A nossa proposta, o nosso convite é que a gente faça artigo por artigo. Isso não é uma tarefa fácil, é quase uma saga, porque essa lei não é uma lei pequena, pelo contrário, é uma lei extensa. Pois bem, vamos começar do começo apresentando a parte geral da Lei Orgânica do SUS. Essa lei, então, ela vem como uma lei federal, uma lei que tramitou no Congresso Nacional e foi sancionada pelo então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Uma lei de 1990 que, juntamente com a Lei 8.142, compõe o principal arcabouço legislativo do SUS. Essas duas leis, a Lei 8.080 e Lei 8.142, elas compõem o que a gente chama de arcabouço do SUS, arcabouço legal, legislativo aí do SUS, porque vão regulamentar os artigos 196 até o artigo 200 da nossa Constituição. Nesse sentido, lei federal, decretada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, e tem uma ementa. E eu vou ler aqui com vocês essa ementa. É sempre bom a gente buscar a ementa da lei. Fala o seguinte: dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Deixando bem claro, essa lei não é a lei voltada apenas para os serviços públicos de saúde. Não, ela é a lei voltada para os serviços de saúde no âmbito de todo o território nacional. As últimas atualizações dessa lei estão ali de 2024 até hoje. Foram 7 alterações. O que significa isso? Eu vejo às vezes as pessoas citando a lei específica junto com a Lei 8.080. Se você quiser, claro, falar, abordar de uma alteração específica, ok. Caso contrário, você já pode dizer apenas da Lei 8.080. Por quê? Se eu pego ali, por exemplo, a Lei 14.820 de 2024, ela alterou a Lei 8.080. Então já está na Lei 8.080, ok? Então você não vai pegar uma Lei 8.080 de 1990, porque ela está completamente desatualizada. Entendeu? Que nosso Congresso Nacional o tempo inteiro legisla sobre saúde e altera a lei orgânica. Nesse sentido, importa você que é concurseiro, que quer aí estar atualizado, buscar sempre essas últimas novidades, essas inovações. Então, nossa aula vai estar aí muito atualizada. Eu vou estar sempre buscando as últimas atualizações para trazer aqui para vocês. Caso você assista bem depois, setembro de 2025, estamos, claro, você vai pegar seu caderno, seu notebook, seu celular, não sei, e vai complementar com as atualizações. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter que é importante a gente frisar? Eu fiz uma tabela, tá? Acompanham comigo aí essa tabela, porque ela é interessante. E eu coloquei assim, tópico, destaque, tá? O que tem na disposição preliminar? Fala da abrangência da lei. Essa lei, ela é válida em todo o território nacional. Claro que sim. Estou falando do SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é único em todo o território nacional. Claro que também, né, por óbvio, a gente tem aí a municipalização e a regionalização, e isso vai trazer um grau de aperfeiçoamento tão grande ao SUS, porque o SUS, sendo nacional, ele vai ser também local, ele vai ser também regional. Isso é muito importante. Ele vai trazer algo que é unificado em todo o território nacional e algo que é específico daquela determinada população. E aí, passando aqui, chegaremos nas disposições gerais. Então, vai estar assim, das disposições gerais. E algo importante nesse ponto, a saúde é um direito fundamental do ser humano.
Olha como a Constituição traz no artigo 5º os direitos fundamentais. E agora, regulamentando a saúde enquanto política, a gente vai ter uma lei que busca essa premissa da saúde enquanto direito humano fundamental. Artigo 5º repete-se aqui nas disposições gerais da Lei 8.080. E por que isso? Para a gente entender que tudo que tem nessa lei tem a ver com a dignidade da pessoa humana, tem a ver com o ser humano e não apenas com lucro. A gente não está falando aqui da saúde enquanto objeto. Por fim, claro, a saúde privada também vai estar aqui e também ela visa lucro, mas não pode ser a máxima, tá? Sempre, mesmo visando lucro, a saúde é um direito fundamental do ser humano. E primeiro, após as disposições, a gente vai entrar nos títulos, tá? São alguns títulos. Alguns títulos são curtos, outros títulos são extremamente longos. O título 1 é um dos longos, por quê? Vai falar do Sistema Único de Saúde. Nesse título, teremos ali 8 capítulos. Então, a gente vai ter os objetivos, as atribuições e os subsistemas do SUS. Não sei se você sabe, mas o SUS não é apenas um grande sistema. Ele também é composto por subsistemas. Então, quando a gente pensa na questão da saúde dos povos originários, na saúde da mulher, e dentre outros, são subsistemas do SUS, ok? Então, aí a gente vai ter as atribuições dos entes federativos, as atribuições comuns. Lembrando que os entes federativos, União, Estado-membro, município e DF. Lembrando também que nesse título, porque ele tem 8 capítulos, em um deles vai estar presente o quê? Uma afirmação dizendo que o DF acumula as atribuições dos Estados-membros e dos municípios, por ser um ente federativo híbrido, ok? Até aqui? Nesse título, eu destaquei o artigo 4º, que vai dizer assim: o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o SUS. Pessoal, apesar daí não estar dizendo de instituições privadas ou entidades privadas que complementam o SUS, isso é possível, tá bom? Vai estar aí também nessa lei. Aqui, quando a gente fala conjunto de ações e serviços, é um conceito do SUS, tá bom? Quando fala aí administração pública direta e indireta, quando a gente fala administração pública direta, o ente federativo oferecendo um serviço de modo direto. Exemplo, o município. Quando fala em direta, a gente pode lembrar aí das autarquias públicas. Um grande exemplo, Anvisa. A Anvisa não é a União. A União é direta. A Anvisa é indireta, uma autarquia federal com autonomia. Tá bom até aqui? Continuando. Título 2. Princípios e diretrizes do SUS. Eu brinco, mas é verdade, quando eu pergunto assim em sala de aula: quais os princípios do SUS? E vocês são ávidos e não tem problema nenhum, tô falando agora dos meus alunos, tá? Mas tô falando bem. A gente lembra sempre o quê? Os alunos lembram e nós todos. Os 3 grandes princípios. E aí a gente tem diretrizes e princípios. Todos são princípios. Princípios, diretrizes e princípios que a gente vai chamar de princípios doutrinadores, tá bom? A doutrina que traz essa divisão, que seriam princípios de um alcance maior do SUS. Quais seriam as finalidades do SUS? Então, não são princípios organizativos, são princípios doutrinários, princípios finalísticos, tá bom? Aqui a gente vai ter artigo 198 da Constituição, sempre citado com as diretrizes, e somados a 16 princípios do SUS. Esses princípios também se confundem um pouco ou um tanto com as diretrizes elencadas na Constituição e vai dizer também de uma atenção humanizada. O princípio 16
que é o último princípio elencado na Lei 8.080, é o princípio da atenção humanizada. Você pode dizer assim, Wilma, mas a atenção humanizada não é algo novo, não é de 2025. Verdade, tem décadas, mais de uma década que a gente fala do Programa Nacional de Humanização do SUS. Mas aqui, esse princípio, atenção humanizada, foi ação aí do Poder Legislativo da União, do Congresso Nacional, agora, em 2025. Então, é uma atualidade, tá bom? Atenção humanizada é um princípio do SUS? Sim ou não? Sim, acertou quem disse sim, que eu acabei de falar, inclusive. Pois bem, para você também aprender aqui e não só ter informação com a gente, tá? O artigo 21, ainda no título 3, vai dizer que assistência à saúde é livre à iniciativa privada. A Constituição deixa claro isso, até porque o nosso Estado democrático de direito, ele pressupõe também a livre concorrência, mas ele não deixa a saúde ou a educação, os direitos sociais. A gente está no capítulo da Constituição da ordem social, quando a gente fala de saúde enquanto direito social. A gente não quer a mercantilização da saúde. A gente não quer que o fim último da saúde seja a livre concorrência. Mas sim, tá aí, artigo 21, assistência à saúde é livre iniciativa privada. Então, se você quer aí, né, tá nessa onda atual de ser um protagonista, um investidor aí em startups e tudo mais, artigo 21 te permite no âmbito da saúde. Artigo 22, então. O artigo 22 vai dizer, ainda no título 3, na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento. Então, esteja atento. A ética sempre presente na prestação dos serviços. Faz aí esse balanceamento com a ideia de livre iniciativa ou o mercado da saúde. Então, a gente não vai pensar aqui numa mercantilização da saúde, apesar, sim, de termos livre iniciativa em saúde. Pois bem, é uma coisa meio estranha, mas a gente tem o título 3A, algo mais recente, tá? Foi foi fruto aí do trabalho legislativo em 2022, a telesaúde, ou da telesaúde. Antes a gente falava muito telemedicina, mas hoje a gente prefere o termo telesaúde, porque a medicina, sim, claro, muito importante para a medicina, a telemedicina, a telesaúde, mas é importante para as 14 profissões da saúde. Então, nesse sentido, nós temos aí a telesaúde, ou da telesaúde. Estou só desligando aqui esse ruído aí no meu computador das notificações, me perdoe. Continuando aqui, artigo 26b. Para fins desta lei, considera-se telesaúde. Vem com conceito, por isso eu elegi o artigo 26b como artigo importante do título 3A. Considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância. Então, a telesaúde é uma modalidade de prestação de serviços da saúde? Sim, é uma modalidade de prestação de serviços de saúde. Pode ser precificado? Pode. Você como enfermeiro, você como dentista, como médico, como farmacêutico, você pode sim ter um serviço remunerado mediante telesaúde. Tá. Por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve. E aí vai vir com um elenco de situações, dentre outros, tá? Ou entre outros. Rol exemplificativo. Transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de textos, sons, imagens ou outras formas adequadas. Só pode ser inadequado, tá bom? O que seria inadequado? Algo, por exemplo, que não traz aí o respeito aos preceitos éticos, à dignidade da pessoa humana. Algo que eu quero falar aqui, outro ponto importante, diz respeito a transmissão segura de dados. Existe uma lei de proteção
de dados, tá? No Brasil. E essa lei incide sobre o trabalho de saúde. E mediante essa lei, a gente tem que dados referentes à saúde são dados sensíveis, tá? Se você tiver interesse em uma aula específica sobre a lei de proteção de dados, deixa aqui nos comentários que eu vou sim providenciar essa aula para o nosso canal, tá bom? É porque são muitos temas e às vezes eu tô aqui no início, eu preciso saber sim, para eu não ficar em dúvida sobre o que escolher para colocar no canal. Quando você se manifesta, fica mais fácil pra gente. Continuando aqui, então falamos da telesaúde e chegamos sobre os recursos humanos. Título 4, dos recursos humanos. Wilma, mas a gente não fala mais recursos humanos, tá? Mas na lei tá assim, ok? Dos recursos humanos. Na verdade, a gente fala assim. Tem algumas críticas, mas a gente continua usando essa terminologia. Eu elegi aí o artigo 27, como vocês conseguem ver na tela. A política de recursos humanos da área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo. Diz o seguinte, olha, recursos humanos no SUS não é só da União, não é só do Ministério da Saúde. Recursos humanos é também das secretarias de Estado de Saúde, é também das prefeituras, por meio aí das secretarias municipais de saúde. Então, recursos humanos é para todos, até porque, pessoal, é difícil pensar em recursos humanos no SUS. Lembrem aí que ao SUS cabe o ordenamento da formação em saúde. Não é totalmente responsabilidade do SUS formar os profissionais, mas cabe sim ao SUS fomentar, reorientar essa formação. Por isso aí a importância de todos os entes federativos somando esforços para isso. E assim, a Lei 8.080, a Lei Orgânica do SUS, vai trazer um título inteiro sobre esse tema. Continuando aqui, já que nós estamos nessa visão geral do financiamento, título 5, o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstos em proposta elaborada pela sua direção. Então, nós temos as leis orgânicas, né, do SUS, que é essa Lei 8.080, que alguns, melhor dizendo, vão considerar que é essa que é a lei orgânica, mas alguns doutrinadores vão considerar que a Lei 8.142 compõe aí as leis orgânicas. Nós temos também as leis orçamentárias, as leis anuais, o plano plurianual, o plano anual. Então, nós temos vários instrumentos aí da legislação que estão associados à gestão financeira do SUS. Temos repasse fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, inclusive eu coloquei aí na tabela para vocês o Fundo Nacional de Saúde. E enfatizei o artigo 31, continuando nele, previsto em proposta elaborada então pela Direção Nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social. Por quê? Só lembra da Seguridade Social? Nós falamos na aula sobre o SUS, a saúde, na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e a gente falou que a Seguridade é um tripé: previdência, assistência e saúde. Então, o orçamento da saúde tem muito a ver com esse orçamento da Seguridade Social. Claro, maior fonte de orçamento nesse tripé aí é a Previdência Social, sim, tá? A saúde também tem seus recursos, e aí a gente vai entender que o financiamento do SUS é multifacetado, tá bom? Tem várias fontes de recursos. E aí tem também aquilo que a gente vai ver depois na aula específica de financiamento, que são as competências que foram atribuídas, competência não, a responsabilidade que foi atribuída a cada ente federativo em termos mínimo a ser investido. Mínimo, tá, pessoal? Não é teto, não, é mínimo. E aí, continuando aqui, já falei do Fundo Nacional, a gente avança para o título 7, das disposições finais e transitórias. Olha, chegando aqui a demonstrar para você como que essa lei é ampla. Sai lá
daquele início de dizer, de trazer do território nacional, da abrangência nacional da lei, e finaliza com vários dispositivos legais. Alguns deles já foram alcançados, por exemplo, fala do SUDS, da gente pensar que o SUDS não vai mais existir a partir dessa lei. Claro, né? Foi um momento histórico anterior, o SUS é um avanço se comparado ao SUDS. Entretanto, vai trazer perspectiva atual também. Inclusive, eu marquei para vocês aqui, ó, o artigo 47, que é uma inovação, é de 2025. Vai falar, o SUS contará com sistemas de dados públicos mantido pelo Ministério da Saúde, que conterá informações sobre o tempo médio de espera para a realização de consultas, procedimentos, exames e demais ações e serviços de atenção especializada à saúde. Vem aí de uma medida provisória, a 1301 de 2025, tem os parágrafos 1º, 2º e 3º, são amplos, tá? A gente vai chegar lá. E nas próximas aulas vai demorar um pouco, confesso, mas é importante a gente entender que agora também essa ideia de avaliar a regulação do SUS está sim na Lei 8.080. Nesse título 7 vai ter base de dados, vai versar sobre hospitais universitários, serviços de saúde da Previdência Social e de estados, como que vai participar ou pode participar aí do SUS, vai participar, na verdade, né? Serviços de saúde das Forças Armadas, desde que em tempo de paz, aprendam isso, prestem atenção nisso, também poderão aí compor a rede ampla do SUS. Tá? E aí a gente chega então ao término dessa aula. Essa tabela que eu elaborei, acho que ficou interessante para a gente entender o geralzão dessa lei, mas iniciaremos nas próximas aulas artigo a artigo. Claro que a gente vai dar enfoque a alguns artigos, mais que outros, mas a minha pretensão, espero vocês aí nas próximas aulas, porque não é fácil pensar Lei 8.080 artigo a artigo, mas essa é a nossa proposta, esse é nosso desafio a vocês. Conto com o apoio, com as curtidas, com os comentários, para nos dar força aí nessa verdadeira tarefa árdua. Até mais, fiquem com Deus.